A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu quero falar aqui a respeito do livro do Apocalipse. Eu quero falar aqui a importância desse livro e quero mostrar para você que tem dificuldade em memorizar os textos do Apocalipse, você que tem dificuldade em entender o Apocalipse. Esse vídeo vai servir para te dar vários conselhos e ao mesmo tempo eu vou fazer um panorama geral do livro do Apocalipse e depois eu vou contar como que foi o meu testemunho, vou dar o meu exemplo, como que eu fiz para me entender melhor o Apocalipse e também qual que foi a sensação de quando eu li o livro do Apocalipse a primeira vez. Então, o vídeo vai ser baseado nesses pontos e, por último, eu também vou falar a respeito dos 7 trovões. Então, o vídeo também serve para aqueles que são avançados nas escrituras, porque quando eu falar dos 7 trovões, é um assunto mais complexo e pessoas que estão começando agora, eles ainda não vão entender o que eu vou falar sobre os 7 trovões. Então, o vídeo serve para todos os tipos de pessoas, tanto os iniciantes como os avançados. Então, começando aqui a respeito de um panorama geral do livro do Apocalipse, você precisa entender que qual que é o objetivo desse livro. Então, primeiro, Apocalipse significa revelação. É Deus revelando o restante das escrituras, condensando tudo em um único livro. Então, várias vezes que você estiver lendo o Apocalipse, você vai ter que ter primeiro uma base nos profetas, na lei e também nas palavras do próprio Senhor Jesus. Porque diversas vezes o Apocalipse vai falar de um candelabro. Aí você não sabe o que é um candelabro. Como você vai estar vendo aí agora, o candelabro, né, a menorá, é uma lâmpada, digamos assim, que fica 7 tochas acesas e aquilo era responsável por iluminar o tabernáculo. Então, se você não tiver essa base para você entender que Jesus está falando com as 7 igrejas, e as 7 igrejas são 7 castiçais, ou seja, a igreja é a luz do mundo, a igreja é aquele 7 lâmpadas que se encontram no tabernáculo. Então, quando você começa lendo o Apocalipse, você já vai ficar com essas dúvidas. Por isso que é importante você também conhecer toda a Bíblia para você então depois conseguir ler a revelação das Escrituras, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele também vai vir através de vários padrões. Então vai vir, por exemplo, começa com 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas são 7 cidades que se encontravam pessoas que serviam a Deus e congregações. Nessas 7 igrejas, elas eram organizadas com o anjo, ou seja, o líder da igreja, então o pastor ali local. E aí o apóstolo João, que estava se encontrando isolado na ilha de Patmos, porque João ele foi encerrado ali por causa do testemunho da palavra de Deus, ou seja, João foi isolado ali porque ele estava pregando a palavra de Deus, e aí então o governo pega João e isola ele naquela ilha chamada Patmos, para ele não pregar a palavra de Deus. Só que Deus, na grandeza da bênção que ele abençoa a cada um que serve, ele escolheu entregar para João, naquela época, o livro do Apocalipse. Outra coisa interessante, Deus poderia ter dado o livro do Apocalipse muito tempo antes, porque quando João ele já se encontrava isolado na ilha de Patmos, entende-se que João já estava muito velho. Inclusive, isso corrobora com aquilo que é a datação do livro do Apocalipse, que é mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, João ele já era muito idoso naquela época. Os outros apóstolos já haviam morrido. Então, eles não tiveram ali, provavelmente, lido o livro do Apocalipse. Deus escolheu entregar o livro do Apocalipse apenas para João, e João teve que fazer cópias para enviar às 7 igrejas da Ásia. Deus vai mostrar para ele a respeito de um trono. E aí vai dar várias características do trono. Quando você lê aquilo, parece um pouco estranho as características em si. Só que Deus está fazendo referências a coisas que já se encontram nos profetas. Então, quando fala que tem um arco celeste sobre a cabeça do trono, por cima do trono, o que está querendo dizer é que a aliança que Deus fez com Noé, ela permanece para sempre. Ou seja, aquela aliança que Deus disse que
o homem, né, Noé, teria que se multiplicar, os filhos de Noé haveriam de se multiplicar, Deus jamais haveria de destruir a terra por dilúvio, que a aliança entre ele e o homem haveria de permanecer, que sempre haveria de ter frio e calor, verão e inverno, sol e chuva, todas essas coisas ali que se encontram no Gênesis capítulo 9, elas são como que copiadas para o livro do Apocalipse, tanto no capítulo 4, como no capítulo 10, como no capítulo 16. Em ambos os capítulos vai falar desse arco celeste, ou seja, é uma ligação com o que se encontra em Gênesis. Vai ter várias outras características também no trono, vai ter características que apontam para Daniel 7, quando fala do ancião de dias, vai ter características que apontam para Ezequiel capítulo 1, quando Deus também aparece na visão para Ezequiel. Então, o Apocalipse está reunindo todas aquelas coisas que já se encontram nos profetas e entregando aquilo para os servos de Deus de forma detalhada. Aí a gente vai continuando a leitura e vai aparecer os selos. Quando aparecem os selos, é interessante a gente entender o que significam os selos dentro daquele contexto. Hoje, para a gente enviar uma mensagem, uma carta, a gente não envia carta, né? A gente envia um WhatsApp, a gente envia uma mensagem escrita. E aí, através ali da criptografia, você não precisa se preocupar que aquela mensagem foi danificada. Só que naquela época, o meio de proteção da mensagem era colocar um selo no pergaminho. Então, como você vai estar vendo na imagem aí, o objetivo então do selo é garantir com que a mensagem que foi enviada, ela vai chegar no destino sem ter sido alterada. Eu entendo que esse pergaminho, esse livro que está selado, é o livro da vida, porque o único livro que fala no Antigo Testamento é o livro da vida e também os livros das obras. Então, esse pergaminho do Apocalipse ele precisa estar ligado a algo que Deus já tem falado ao longo do tempo. Então, pessoas que vai falar que esse livro é o livro da história humana, a pessoa ela não tem base nos profetas. Ela não está fazendo uma referência direta ao que os profetas já disseram. Os profetas nunca falaram de um livro da história humana. Então, o que os profetas sempre falaram foi a respeito do livro da vida. Então, esse livro que está sendo aberto ali, ele é o livro da vida. E sendo o livro da vida, por que é o Cordeiro que tem essa autoridade? Inclusive, o texto vai falar: não achei ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que tinha autoridade de lhe desatar os selos. E aí João chorava muito porque ele não sabia o que fazer. Só que aí o anjo vai falar para João: o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele tem a autoridade de lhe desatar os selos. Então, por que esse livro ele é tão importante? Esse livro é importante porque o Senhor Jesus, ele se fez carne e ele morreu pela humanidade e ele nunca pecou. Então, por esse motivo, ele tem a autoridade de julgar as obras dos homens. Ele tem a autoridade de julgar a ignorância dos homens, então, pecados que as pessoas fizeram sem saber. Ele tem autoridade de julgar as pessoas que pecaram sabendo que estavam pecando. Ele tem autoridade de julgar as pessoas que ouviram o evangelho e não creram. Ele tem autoridade de julgar aqueles que creram e depois se desviaram. Ele tem a autoridade de julgar todos, justamente porque ele se fez carne e ele sofreu as mesmas aflições que nós sofremos. Então, o Filho de Deus, ele abandonou a glória dele para poder se fazer homem e sofrer as mesmas coisas que nós sofremos. E ele não pecou, ou seja, ele venceu o pecado e por isso ele também venceu a morte. Então, é importante entender isso e é importante entender, então, que o livro do Apocalipse ele está fazendo uma referência direta ao livro da vida. Então, esse pergaminho que aparece ali não é o livro do Apocalipse propriamente, não é o livro da história humana. Eu entendo que esse livro está ligado ao livro da vida ou ao livro das obras, que é algo que a Escritura já vem falando em vários textos dos profetas.
Quando a gente vai seguindo a leitura, vai falar também dos selados, os 144 mil selados. Esses 144 mil selados, eles são muito interessantes justamente porque vai falar que são 12 mil de cada tribo. E essa questão ali presente que fala das tribos é muito importante porque no Novo Testamento isso vai aparecer em Tiago e também aparece em Atos, no capítulo 26, quando vai falar que as 12 tribos servem a Deus fervorosamente. Isso é importante porque o que o Apocalipse está mostrando para a gente, com base no próprio Novo Testamento, nessas duas passagens que eu citei, e também em todo o Antigo Testamento, é que Deus está formando 12 tribos de Israel espirituais, ou seja, todos aqueles que nascerem em Cristo, eles vão, na próxima vida, nascer como que fosse parte de 12 tribos de Israel. Então Deus fez primeiro um desenho, um prototipo daquilo que acontece na terra, coisas que vão acontecer na ressurreição. Então é isso que o Apocalipse está dizendo. O Apocalipse em momento nenhum está mostrando como que as 12 tribos de Israel, elas foram abandonadas. Então, Deus trabalhou com 12 tribos de Israel, aí deu errado, aí Deus jogou tudo fora e agora ele começou um novo projeto na igreja. Não é isso que o Apocalipse está mostrando, muito pelo contrário. A Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, que são as 12 tribos de Israel. Então, a presença daquilo que fala das 12 tribos de Israel, ela permanece constante no próprio livro do Apocalipse. Não só as 12 tribos, como também vai falar muito a respeito do tabernáculo. Então, você precisa entender o tabernáculo, você precisa entender que nós fazemos parte de 12 tribos de Israel espiritual. Depois disso, vai falar a respeito das trombetas. Então, vai falar, as trombetas, na verdade, são avisos. Então, é como se fosse um berrante. Você tocando a trombeta, isso era usado para reunir um grande exército, isso era usado para celebrar as festas do Senhor e isso também era usado para avisar as pessoas de alguma coisa, ou seja, era um alerta. As 7 trombetas que se encontram ali no Apocalipse também são um alerta, é um chamado de Deus para o arrependimento da humanidade. Deus não quer que Jesus volte do nada e pegue todo mundo de surpresa nesse sentido. O que Deus quer é que as pessoas saibam de forma concreta que o tempo do fim está chegando e que aquelas pessoas precisam se arrepender. Agora, por mais engraçado que pareça, o que o Apocalipse diz é que as pessoas não se arrependeram, eles não se arrependeram das suas obras más. Ou seja, o que está dizendo é que os homens do tempo do fim vão ter um coração tão duro a tal ponto de eles verem todos os sinais acontecendo e eles não vão se dobrar diante de Deus, eles não vão se arrepender das suas más obras. Isso acontece porque as pessoas acreditam em mentiras. As pessoas vão acreditar que isso é aquecimento global. As pessoas vão acreditar que isso são coisas que Deus há mais de 2 mil anos já estava falando. Eu falo 3 mil anos se eu incluir o tempo dos profetas. Mas do Apocalipse até hoje já são 2 mil anos que Deus avisa o povo que essas coisas vão acontecer e as pessoas vão ver o mar virar sangue, as pessoas vão ver o sol, a lua e as estrelas escurecer e ainda assim eles vão continuar rejeitando a Deus, vão inventar 1001 desculpas para falar que as coisas que estão acontecendo não é Deus, eles vão colocar a culpa em muitas outras coisas. Ainda tem muita coisa para falar, tem como falar de Apocalipse 11, 12, 13, que vai falar ali, é uma perícope, é um bloco do livro do Apocalipse, e naquele bloco vai falar das 2 testemunhas, vai falar da mensagem do deserto, e vai falar também das 2 bestas que se levantam para perseguir o povo de Deus, que é a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta. Quando chega no Apocalipse 17 e 18, vai falar muito a respeito da Grande Babilônia, que é uma cidade que se levanta no tempo do fim para perseguir o povo de Deus. Inclusive, tem estudos aqui no canal onde eu explico quem é a Grande Babilônia, que não é Roma, não é Jerusalém. Essa Grande Babilônia, ela se refere à cidade de Tiro, que já foi descrita em Isaías 23. Depois disso, vai falar
uma outra perícope que se encontra do capítulo 19 até o capítulo 21. Essa perícope é muito importante porque é a redenção do povo de Deus. É a redenção e também o galardão do povo de Deus, porque vai mostrar a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus, do céu para a terra. Ou seja, o reino de Deus ele vai ser estabelecido na terra, porque se a Nova Jerusalém está descendo do céu para a terra, todo o céu está descendo para a terra. E aí tudo está se unindo e formando uma só coisa aqui na terra, formando um reino de justiça. Então, todas as queixas, todas as lágrimas, todas as injustiças que aconteceram nessa terra, elas passaram e agora um novo reino está surgindo. Um reino que não surge com sangue, com o poder de homens ímpios, mas sim Deus está descendo o reino dele do céu para a terra. Então, você não vai morar no céu, você vai descer o céu para a terra. Então, esse é todo o contexto do livro do Apocalipse. Lá fala também dos 1000 anos. Então, é muita coisa que tem no livro do Apocalipse. Deus conseguiu reunir toda a revelação, condensou ela em um único livro e entregou esse grande presente para principalmente nós dos últimos dias. Nem os apóstolos leram aquelas palavras, exceto o próprio João. Então, o livro do Apocalipse ele não foi escrito para a geração dos apóstolos, ele foi escrito para a segunda geração depois dos apóstolos e até o tempo do fim. Então, quem mais vai ter poder para interpretar essas profecias, com certeza, foi aquela segunda geração dos apóstolos e, ao mesmo tempo também, nós no tempo do fim. Então, o Apocalipse ele foi escrito para a segunda geração ali depois dos apóstolos e ele foi escrito principalmente para ser entregue para as duas testemunhas que aparece no livro do Apocalipse no capítulo 11. As duas testemunhas é todo o povo de Deus, judeus e gentios, que vão poder testemunhar no tempo do fim as maravilhas e a grandeza de Deus. Falando brevemente aqui sobre o meu contato com o Apocalipse, o primeiro livro que eu comecei a ler foi o livro do Apocalipse, quando eu tinha 12 anos de idade. Naquela época eu lia numa Bíblia muito pequena, com uma letra praticamente minúscula, aquilo desincentiva a pessoa de fazer a leitura. Eu li o Apocalipse do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 2 ou 3, eu não me lembro ao certo. E como eu não estava entendendo nada do que estava sendo falado ali, eu parei de ler simplesmente. Então, com 12 anos de idade, eu fiz a primeira leitura da Bíblia, que foi o livro do Apocalipse, com base numa pregação que eu tinha escutado. E quando eu estava lendo ali, eu simplesmente não entendi nada do que estava escrito. Eu só consegui pegar que falava de 7 igrejas, mas eu não entendi expressões como, por exemplo, o candelabro. Por que que as 7 igrejas são 7 castiçais? E por que que os 7 anjos das igrejas são 7 estrelas? Então, eu simplesmente não entendi muito bem o que estava falando ali. E acaba que o próprio nome Apocalipse, ele já coloca medo na pessoa, porque dá a entender que é uma coisa do fim do mundo, quando na verdade não é. Apocalipse significa revelação. Deus está revelando as profecias que se encontravam antes ocultas ou bloqueadas, e aí Deus está desbloqueando elas no nosso entendimento. Então, essa foi a minha história ali, lendo a primeira vez o livro do Apocalipse quando eu tinha 12 anos. Depois daquela vez, então, que eu li o Apocalipse quando eu tinha 12 anos, eu só voltei a ler o Apocalipse quando eu tinha 15 para 16 anos, que aí foi quando eu já tinha começado a ler a Escritura. E eu deixei para ler o Apocalipse muito tempo depois. Então, primeiro, eu fui ler o 1º e 2º Samuel, depois eu fui ler Gênesis, aí depois eu fui lendo ali vários livros da Bíblia, eu não lembro ao certo a sequência. Eu sei que o livro do Apocalipse ficou para muito depois. E aí, quando eu fiz a leitura, realmente o livro do Apocalipse ele também é bloqueado. Então, você precisa ter os profetas para você entender o Apocalipse e você precisa do Apocalipse para você entender os profetas. Então, são duas coisas que se juntam. Não tenha medo de ler o Apocalipse, não é o fim do mundo, não precisa ter medo das bestas que se encontram ali, porque o objetivo de Deus falar aquilo é para poder avisar os seus servos, não é com o objetivo de colocar medo nas pessoas.
quando o Apocalipse ele traz várias imagens ali que muitas vezes a gente interpreta como simbólicas. O objetivo daquilo ali é retratar reinos, impérios. Então, quando fala das 7 cabeças da besta, quando fala dos 10 chifres, está falando de coisas dentro da geopolítica que vai acontecer no tempo do fim. Quando fala da Grande Babilônia, é uma referência à cidade que já havia sido profetizada em Isaías 23. Quando vai falar da Nova Jerusalém, é o galardão dos servos de Deus. Então, tem várias coisas ali que se encontra dentro do livro do Apocalipse, que o objetivo é mostrar coisas do tempo do fim, é uma forma de consolo para aqueles que servem a Deus, e não é motivo de desespero. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Faltou ainda muita informação sobre o livro do Apocalipse. Provavelmente eu faço uma parte 2, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.